Bom dia. Uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco para celebrarmos a liturgia do quarto domingo do tempo comum. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Deus não se conforma jamais com os projetos egoístas e de morte que venham ferir a nós, filhos e filhas amados. Deus não aprova o que escraviza e por isso em Jesus o Pai nos dá o projeto de liberdade e de vida plena. É o que diz Jesus ao pobre homem dominado, triste e escravizado: cala-te e sai dele. O Senhor não permite que a vida, dom divino, seja controlada por esquemas egoístas, orgulhosos e autossuficientes. Ele quer nossa liberdade. Façamos o nosso ato penitencial. Senhor nosso Deus, na certeza da vida que nos vem de vossa misericórdia, tende compaixão de nós, pois precisamos do vosso auxílio e por isso perdoai-nos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, Deus santificador, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, Deus libertador, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, Deus misericordioso, tende piedade de nós. Deus, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
pelos falecidos: Maria Cibele Foná Crembio, falecida quinta-feira; Odilão Mendes Carvalho, falecido terça-feira; Plínio Correia Franco, 7º dia; Dr. Pedro Masquieto Filho, 1 ano de falecimento; José Fidelis, 1 ano de falecimento; Laurinda Rainato Fornarezarese, 9 meses de falecimento; Helena Garten Fidelis; Leonora Mistalden; Ação de Graças, Arnaldo Mistalden; Elfrida Mistalden Wolff, 10 anos de falecimento; Elizabeth Almeida de Moraes; Aristides Cassiano Mendes, 3º ano de falecimento; Aneide Empique; Ivone Balbino Fongar. Por todos que faleceram vítimas do coronavírus, pedindo saúde e bênçãos para todos os doentes, em especial os que estão com coronavírus, e pelos profissionais da saúde. Em ação de graças e pedindo bênçãos para os aniversariantes do mês de janeiro, especial que aniversariou ontem Rosa Angélica Ambil Banvart e hoje Maria Bem-vinda Sigriste Copo. Por todos os dizimistas e colaboradores de nossa paróquia, por todas as intenções pedidas que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. É o momento de ouvirmos o que o Senhor nos diz. Cristo é o novo e verdadeiro Moisés que vem libertar os escravizados das amarras do egoísmo e da autossuficiência. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em tua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração.
ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim dividido. Do mesmo modo, a mulher casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus."
Jesus o intimou, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus caros irmãos e irmãs, se vocês se lembram ainda, no domingo passado, nós conversávamos sobre aquela ideia de Jesus que Ele é o iniciador do reino de Deus. Explicávamos o que significa este reino de Deus. Inclusive nós citávamos a uma oração do Pai Nosso, que nós pedimos sempre: que venha a nós o vosso reino. Conversávamos sobre isso no domingo passado. Hoje então nós temos a continuidade desse tema, e Jesus como sendo o profeta do reino de Deus, juntamente com Moisés e também com Paulo, na leitura dos Coríntios hoje. Então nós vamos tentar explicar rapidamente para vocês qual é a mensagem fundamental da liturgia da palavra do quarto domingo do tempo comum, para que, uma vez entendido o texto, nós possamos tê-lo como referência em nossa vida pessoal, familiar, comunitária, a fim de que realmente a nossa presença aqui, mesmo as pessoas que estão em sintonia conosco, não seja uma questão de uma obrigação dominical de vir à missa, mas muito mais do que isso, aproveitar a oportunidade para que realmente possamos entender e, mais do que isso, vivenciar a mensagem que o Senhor Jesus quer nos transmitir. Então, eu dizia para vocês que Jesus é o profeta do reino de Deus. Mais uma vez eu lembro a vocês o sentido da palavra profeta. Quando a gente fala assim no dia a dia, você é um profeta, o que nós lembramos? Você é um tipo de uma pessoa que adivinha o que vai acontecer. Isso é a ideia que corre quando se fala de um profeta. Porém, se nós mergulharmos nossas atenções no termo da Bíblia, profetas é aquele que fala em nome de alguém. Esse é o sentido da palavra profemi em língua grega. É claro que ficou essa ideia de que quem é profeta, porque é um biduzão, vai adivinhar o que vai acontecer. Pode até acontecer, mas o texto em que nós estamos falando, Jesus é o profeta, isto é, aquele que vai falar em nome do Senhor, Deus, para iniciar toda a vivência do projeto do reino de Deus já aqui na terra. Então nós temos esse seguinte, dentro dessa pequena colocação que eu falei. A primeira leitura de hoje é uma leitura tirada do livro do Deuteronômio. Mais uma vez eu lembro a vocês que a palavra Deuteronômio é uma palavra da língua grega, ninguém tem obrigado a saber grego. Significa Deuteros é segundo, nomia lei, segunda lei. Ora, se tem uma segunda lei é porque existe uma primeira lei, sim ou não? Quem é essa primeira lei? Se nós voltarmos nossos textos para a Bíblia, nós vamos encontrar Moisés lá no Monte Horebe, recebendo as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, os decálogo. A palavra decálogo significa 10 palavras. Então, os 10 mandamentos que nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar santo nome em vão, e vai por aí, não é? Então, o que acontece? Que o povo de Israel, que estava vivendo lá no deserto, depois estava saindo da terra do Egito, da escravidão, ele tinha contato com os povos chamados dos galileus, dos cananeus. Esse povo era, em termos religiosos, eminentemente politeísta. Mais uma vez eu lembro a vocês. O que é um povo politeísta? Um povo que admira e adora vários deuses e deusas. Em contraposição, a Bíblia nos ensina a existência de um único Deus. Portanto, nós somos seres humanos chamados de monoteístas. Então, essa tensão entre o monoteísmo e o politeísmo já existia no tempo de Jesus, mesmo anterior a ele, porque a sociedade, nós todos sabemos, no comecinho da história da humanidade,
nós vamos entender um pouco a isso. Quem conhece um pouquinho da história da civilização grega, da civilização romana, da civilização do Egito, está salpilhado de deuses e deusas. Não vou agora descer em detalhe, que não vem ao caso. Então, para evitar que o povo de Israel também assumisse o politeísmo, aparece então um profeta Moisés, ensinando e passando para eles o compromisso de voltar novamente à primeira aliança, que é o monoteísmo, que Deus, o único Deus que nos dá a vida e nos dá a liberdade para viver a vida. Então é sempre essas duas tensões entre o politeísmo e o monoteísmo. Isso já existia em tempos idos e também hoje não é novidade nenhuma que a sociedade hoje é profundamente o quê? Não estou falando de vocês, estou falando da sociedade em que nós vivemos. É eminentemente politeísta. Cria-se Deus das mais diversas qualidades, das mais diversas funções, das mais diversas necessidades. Não vou descer em detalhes porque estamos cheios disso tudo já. Pois bem, então aí vem aquela preocupação de que nós, 3.000 anos depois dessa passagem do livro do Deuteronômio, nós perguntamos a nós mesmos que tipo de Deus nós temos. Nós temos um único Deus que é revelado por Jesus Cristo, em nome de nosso Pai, ou então nós temos deuses e deusas. Aliás, tem um livro interessantíssimo de um escritor muito famoso, chama Os Nossos Deuses Interiores. Ele faz uma comparação dos animais, dos pássaros e dos animais, cada um deles representa uma divindade. E no fundo ele faz uma pergunta: qual é a sua divindade? Você tem a divindade pelo pavão, pela coruja, pela siriema, pela pomba e outras coisas mais. É um livro muito interessante, mas é um livro de um calhamaço de 500 páginas, né? Mas para mostrar essa sede de Deus que o ser humano tem dentro de si. Como ele vai encontrar a resposta para isto, depende muito de uma proposta que a pessoa aceita. Agora, falando em termos bíblicos, nós somos cristãos monoteístas, então é interessante que nós demos uma prioridade, pelo menos isto, ao monoteísmo, nosso Deus e nosso Pai, que nos ama e nos quer bem. Isso sim, da primeira leitura, tudo bem? Tem mais coisa, mas nosso tempo é curto. A segunda leitura pode parecer um pouco esquisita para quem tem ouvidos assim diferentes da que nós vemos na sociedade hoje. Mais uma vez eu lembro, o apóstolo Paulo fundou uma comunidade em Corinto. Essa comunidade era formada por judeus que a partir da palavra de Paulo se converteram à proposta de Paulo. E também essa comunidade era composta também de pagãos que vinham do paganismo e também se convertiam. E nessa mescla de politeísmo e monoteísmo, o próprio Paulo começou a trabalhar em cima disto. E tinha um detalhe, já falei para vocês semana passada e repito. No tempo do apóstolo Paulo havia aquilo que chamava de reserva escatológica. O que é isso, padre? Pelo amor de Deus. Reserva escatológica é quando a pessoa, naquele tempo, isso há uns 3.000 anos atrás, no mínimo, né, uns 2.000 anos, quando estava esperando já a vinda iminente de Jesus, era a escatologia, o final dos tempos e o aparecimento de Jesus na glória. Então essa reserva escatológica era uma presença muito forte nas comunidades. Quem lê um pouquinho a escatologia sabe muito bem disto, né? Então o apóstolo Paulo estava preocupado com essa divisão interna da própria comunidade e via que as pessoas, algumas por causa da reserva escatológica, isto é, Messias, Jesus vai chegar já, então não se casavam. Outros não estavam nem aí o que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo tentou encontrar um equilíbrio nessa situação. E vai dizer que as pessoas que são casadas, não se escandalizem não, é como se não tivessem casados. Por quê? Porque o Senhor vem logo chegando, então por que perder tempo em casamento? Então aí aparecem novamente 3 grandes temas: o matrimônio, o celibato e a virgindade, o não casamento. E o apóstolo Paulo trabalha em cima desses 3 conceitos. É claro que nós não vamos resolver, mas no fundo ele vai dizer o seguinte, que ele está apenas aconselhando, não estava impondo, mas sempre dizendo que nós estamos de passagem por este mundo e não vamos absolutizar aquilo que é relativo.
Difícil de entender? Só nesse sentido. Agora, se quiser aplicar para nossos dias, também vale, né, gente? É lógico. Porque hoje nós temos claro que nós acreditamos que pode ser que seja eminente a vida de Jesus, nós não sabemos. Ninguém sabe disso tudo. Mas nós sabemos que todas as realidades que nós temos, seja no matrimônio, seja na vida celibatária, seja na virgindade, tudo isso tem uma passagem. É uma opção de vida que as pessoas tomam, consciente ou inconscientemente. Tá bom? O terceiro tema da leitura de hoje é a passagem de Marcos, quando Jesus vai numa sinagoga. Lembro vocês que a sinagoga era o local onde os judeus se reuniam. A grande sinagoga, o grande templo era o templo de Jerusalém. E a sinagoga era o local onde eles moravam, onde iam lá para ouvir a palavra, a Torá, explicada pelos doutores da lei. Jesus, num sábado, Shabat, eu lembro a vocês que a palavra sábado não significa a véspera de domingo, viu, gente? A palavra Shabat significa repouso. Tá bom? Só para vocês lembrarem disso. Os judeus de hoje celebram, chega na Parasévia, na sexta-feira à noite, eles suspendem todas as atividades porque vão iniciar o seu Shabat. Tem toda uma história interessantíssima, que nós conhecemos um pouco aí a doutrina judaica sobre o Shabat, que para nós os cristãos, esse Shabat se tornou-se o seu sábado, véspera de domingo, dia da ressurreição do Senhor. Bem, então Jesus vai se encontrar com os amigos dele na sinagoga, com alguns discípulos, e tinha um senhor que estava com um espírito impuro. O que significa isto? Lembro a vocês mais uma vez que a grande maioria da mentalidade judaica, naquela época, quando uma pessoa estava possuída pelo demônio, essa pessoa estava doente. E antigamente não havia esse recurso que nós temos hoje. Bom, isso aqui não é demônio, isso aqui é problema de desequilíbrio psicológico. Mas é importante que nós estamos analisando que esse endemoniado, entre aspas, né, tomado por demônio, reconhecia em Jesus o que o mestre, o salvador, o profeta. E vai dizer: quem és tu, Senhor? Que vieste fazer? Quer nos destruir? Qual foi a resposta que Jesus deu? Cala-te, sai deste homem. Porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está claro isso, gente? Então é um pouco nesta linha que nós queríamos trazer essas 3 ideias para vocês no domingo, no 4º domingo do tempo comum que estamos celebrando. Termino a dizer o seguinte para você: na próxima terça-feira e também no dia 11 de fevereiro, depois vocês vão ser ouvidos, nós estamos para celebrar 2 grandes realidades. Dia 2, festa da Candelária. Depois, dia 11 de fevereiro, festa de Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroeira. Então nós vamos já começar a pedir para que Maria, a nossa mãe, modelo do profeta e dos profetas e das profetisas, viu, gente? Ser profeta não é um serviço do homem, não. A mulher também ela é profetisa quando ela testemunha aquilo que acredita, e vamos procurar pedir a Maria, modelo dos profetas e das profetisas, que nos ajude a anunciar os valores do reino de Deus, denunciar tudo aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus e que nós celebramos na fé. Tem um santo homem chamado Santo Irineu, bispo de Lyon, no primeiro século do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte: a glória de Deus é o homem vivo, mas a vida do homem é a visão beatífica, isto é, o divino profundamente mergulhado no humano e o humano profundamente mergulhado no divino. É isso que nós celebramos e fazemos a nossa profissão de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as preces da comunidade. Ó Deus, vosso povo confiante dirige a vós seus pedidos e humildemente venho vos suplicar, dizendo: Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Abençoai vossa Igreja, para que anuncie com firmeza a verdade e os valores de vosso reino. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Confirmai em vosso amor os que labutam a favor da vida e da dignidade dos feridos no mundo. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Conduzi nossas comunidades sob a luz do vosso Espírito Santo e assim vivam na união, na caridade e solidariedade. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Despertai em nós a alegria de vosso reino e que sejamos fiéis ao ensinamento de Cristo, que nos liberta e nos salva. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. No silêncio do nosso coração, cada um de nós que está aqui participando desta liturgia, ou está em sintonia conosco pela mídia, se assim o desejar, faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, fazei-nos compreender e participar dos acontecimentos de vosso reino, no tempo que se chama hoje, aqui e agora. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor Redentor. Amém. Irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne o sacramento de nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho e nosso irmão. Ele é o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, e levou para o céu, deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. E nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e nos dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo para sermos um só povo em seu amor.
Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, e a João Inácio, que é bispo de nossa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Mais uma vez, façamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezarmos para nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes nós trazemos em nossos corações. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados nessa nossa celebração, especialmente a Maria Cibele Foná Krembil, falecida quinta-feira, Odilon Mendes Carvalho, falecido terça-feira, Plínio Correia Franco, 7º dia, Pedro Masqueto Filho, 1º aniversário de morte, José Fidelis, 1º aniversário de morte, para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua Páscoa definitiva na casa do Pai. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar mais uma vez a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e proteja de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo.
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Momento de silêncio para uma oração pessoal diante da palavra e a Eucaristia que celebramos nesse quarto domingo do tempo comum. Peçamos ao Senhor Deus e a sua Mãe Maria que nos ajude a sermos profetas e profetisas do reino de Deus já aqui na terra, anunciando os valores profundamente humanos e, consequentemente, profundamente divinos em nossa vida, na família, na comunidade que vivemos, para testemunhar aquilo que somos, aquilo que celebramos. Oremos. Renovados pelo sacramento de nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que esse elemento de salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Permanecei, ó Deus, com vossos filhos e filhas, e dai vossa assistência aos que se gloriam de vos ter como Criador e Guia, renovando o que criastes e conservando-o renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Um aviso, na terça-feira próxima, agora dia 2 de fevereiro, nós temos a festa litúrgica da apresentação do Senhor no templo e também comemoramos nesse dia, o dia de Nossa Senhora da Candelária, que é padroeira do município de Indaiatuba. Aqui na Matriz de Ovécia, nós teremos missa solene na terça-feira, dia 2, às 19h30, com bênção das velas, tanto para aqueles que estiverem aqui e trouxerem, quanto para aqueles que tiverem velas em casa. E ao final da missa, como no dia seguinte é dia de São Brás, né, nós também teremos nesse dia 2, às 19h30, terça-feira, no final da missa, a bênção da garganta, que será dada aqui na igreja, e o padre estenderá esta bênção também àqueles que estiverem em casa. Obrigado. Perdão. E, como protocolo que a gente tem seguido, a missa, então, no dia 2, 19h30, será transmitida pelo Facebook, tá bom? Bem, a todos vocês um bom dia, uma boa semana. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.